Tornar-se cristão não é brincadeira, não. Tornar-se cristão é uma coisa muito séria. E nós precisamos no nosso dia a dia tomarmos consciência do Evangelho, da verdade do Evangelho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, perante essa verdade anunciada por Jesus, e que deu continuidade na história da igreja, pela tradição da igreja, através dos apóstolos e dos santos padres, e tudo aquilo que a igreja ensina, isso precisa estar tão enraizado dentro de nós, de uma certeza, que nós não podemos nos abalar diante dos conflitos, e não podemos voltar atrás. Porque é muito fácil, gente, servir a Deus nessa condição que nós estamos hoje. Não tem perseguição, não existe problema nenhum. Nós podemos pregar o Evangelho livremente nas praças, nas ruas, em qualquer lugar. Nós vamos encontrar pessoas que poderiam até questionar, mas nada mais do que isso. Aqui no Brasil é assim. Mas se nós formos em alguns países por aí, nós vamos encontrar cristãos que estão dando testemunho e estão dando a vida mesmo. Eles não estão brincando com o Evangelho, não. Não é somente aquele testemunho, eu fui curado, tinha uma dor na perna, Jesus me curou, todo mundo aplaude, todo mundo bate palmas e todo mundo se alegra. Isso, nos alegremos com a cura do câncer, nos alegremos com os paralíticos que estão levantando, nos alegremos com os jovens que estão largando a droga, mas isso aqui é o mínimo diante do testemunho que nós devemos dar do Evangelho. Porque na hora da perseguição nós vamos fazer o quê? Nós vamos tremer de medo e vamos correr? E quando perguntarem, você é cristão? Você vai dizer o quê? Não, eu não sou. Preservando a vida, conservando a vida, e fazendo uma média, mais ou menos ali, não é bem assim como você pensa. Será que o Evangelho de nosso Senhor, ele está enraizado mesmo dentro de nós? Ou ainda nós somos aquele tipo de cristão que está aí, no mais ou menos, estamos aí. Que bom, belíssimas adorações que nós fazemos com o Santíssimo Sacramento, celebrações maravilhosas, encontros maravilhosos. Aí vivemos daquelas emoções do momento, o pregador está pregando, a gente chora, aquelas emoções. Mas será que isso parte de um conhecimento realmente do Evangelho, do que significa quando Jesus diz: se me perseguiram, vão te perseguir também? O que fizeram comigo, irão fazer com vocês também? Imagina só quando acontece qualquer coisinha, que nós pedimos a Deus, e Deus não dá, nós entramos em crise. E já queremos até abandonar a igreja, porque eu pedi, Deus não me deu. Imagine na hora que nós tivermos que dar a vida pelo Evangelho. Nós precisamos todo dia pedir a graça da perseverança e da perseverança final. Porque tudo vai se dar no final. É ali que vai ser. Eu mesmo já falei muitas vezes aqui. Eu sou muito medroso. Eu tenho medo.
Não tenho essa coragem toda, não. E nem quero viver martírio, eu não quero. Já disse para Jesus, olha, quando acontecer a perseguição, que vier a perseguição, porque a perseguição da igreja nunca acabou, não. Acho que vocês não imaginam, né? Estou pensando que a igreja católica só passou por períodos de perseguição. Não, ela sempre foi, desde quando Jesus nasceu, até a sua ressurreição e ascensão ao céu, a igreja sempre foi perseguida. É que nós vivemos no Brasil, num país onde nós não vemos assim declaradamente as coisas. Mas existem países que as coisas estão tão declaradas. Eu não estou preparado para perseguição. Por isso eu peço todo dia a Deus a graça da perseverança. E tenho que pedir. Mas vejam, o modelo é sempre Jesus, porque Jesus, ele não simplesmente, ele falou, ele viveu. Eu vou pegar aqui algumas passagens do Evangelho, para nós vermos como Jesus, diante do momento em que ele iria ser morto, ele poderia negar e preservar a vida dele, e ele não preservou. A primeira passagem, Evangelho de João, capítulo 18. Jesus está no Monte das Oliveiras, está lá rezando. Judas vem, dá aquele beijo em Jesus. Os soldados do templo chegam e eles fazem a pergunta. Jesus mesmo pergunta para ele: a quem buscais? Responderam os guardas, né? A Jesus de Nazaré. Aí Jesus diz: sou eu. Ele poderia, gente, nesse momento dizer o seguinte: olha, ele saiu correndo por ali. Olha, não sei nem quem é. Não, ele simplesmente, ele não preservou a vida dele, não. Diante da verdade que ele carregava no coração, disse: sou eu. E disse-lhes, também Judas o traidor estava com ele. Aí o versículo 6 diz: quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez, olha, aí Jesus vai e pergunta pela segunda vez: a quem procurais? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Aí Jesus disse: eu já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscai, deixa aí os outros. Olha, aí ele preserva a vida dos apóstolos, mas a vida dele não, ele não preserva. Porque ele tinha consciência, ele ia em frente, ele não ficou cortando volta diante do que ele tinha falado, não. Eu repito, gente, é muito fácil eu estar aqui falando para vocês. Tem alguém aqui me perseguindo? Não tem. Eu posso falar um monte de coisa. Agora se levanta um aí e vem na minha direção e diz: eu quero que você pare de falar essas coisas. Eu tenho duas alternativas. Ou eu tremo e digo: realmente, gente, tudo que eu falei foi uma invenção. Ou eu posso dizer: eu não tiro uma vírgula do que eu falei. Aí ele diz: mas se você continuar falando, nós vamos tirar a sua vida agora. Eu disse: eu estou com medo. Eu não quero que você tire a minha vida, não. Mas eu não posso negar. O que eu falei é isso mesmo. Foi isso que Jesus fez agora. Aí a continuação, Pedro vai lá e corta a cabeça, a orelha de Malco, né? Não foi a cabeça, foi a orelha. Aí Jesus já vai dizendo: não faça isso não. Não é esse espírito que deve animar você não, Pedro.
Porque aquele que perece, que mata pela espada também vai perecer. Não é isso não. Aí agora ele é levado diante, agora ele vai preso, é levado diante do sumo sacerdote, Anás e Caifás. E mais uma vez agora ele é questionado. Se ele negasse o que ele tinha falado, ele estaria preservando a vida dele. Mas ele não preserva. Eles perguntam: és tu o Cristo? Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 61. És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes, porque era uma blasfêmia. Ele está dizendo que ele seria Deus. Aí dizem: para que desejamos ainda testemunha? Exclamou ele: ouviste a blasfêmia? Que vos parece? E unanimemente o julgaram merecedor da morte. E alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto, a dar-lhe soco e a dizer-lhe: adivinha? E os servos igualmente davam-lhe bofetadas. Esse silêncio é só para você pensar um pouco. Não preservou a vida. E você sabe que nós temos esse instinto de preservação da nossa vida. Se alguém me ameaça dar um soco, imediatamente eu, pelo reflexo, eu já coloco a mão. Jesus não preservou a vida dele, essa vida terrena. Ele era convicto do que ele falava. Se nós formos lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, agora nós vamos encontrar Pedro. Agora o Sinédrio está perseguindo os apóstolos. Eles mandam que Pedro cale a boca, dizendo: você não pode mais proferir esse nome. E o nome era Jesus Cristo, era Jesus. Aí Pedro também, ele poderia preservar a vida dele naquele momento. Ele poderia dizer assim: tá bom, uma médiazinha, né? Eu não vou falar mais não. Fique calmo. Eu não sabia que eu ia causar todo esse transtorno. Aí Pedro diz: não, eu não posso negar aquilo que eu vi e que eu vivi. Eu não posso negar. Eu tenho que obedecer a Deus, ele fala. Eu não tenho que obedecer aos homens. É a Deus que eu devo obedecer, não aos homens. Eu não posso me submeter aos homens. Eu tenho que me submeter a Deus. Aí os homens pegam, bate nele, bate. E ele vai dizer que ele sai na maior alegria, dizendo, se julgando, dizendo assim: que felicidade poder sofrer por amor a Cristo. E aqui é uma coisa interessante, importante, a alegria dele de sofrer por amor a Cristo. Nós preservamos a nossa vida, nós não queremos sofrer por amor a Cristo. Nós queremos que Cristo tire o nosso sofrimento, é assim que a gente fala. Não, Senhor, tira o meu sofrimento. Eu não quero sofrer, não. Eu não nasci para sofrer. E é o contrário. Quando nós assumimos Cristo na nossa vida, nós precisamos assumi-lo até o final. Não é ficar preservando e ficando numa boa, não. Aí o Evangelho de São Mateus, só para terminar. Aí Jesus diz o seguinte: quem der testemunho de mim diante dos homens,
também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, de 32 a 33. Os primeiros cristãos entenderam muito bem isso. Repito o que eu falei antes. Dá uma lida nos mártires da igreja. E nós vamos ver que eles, em momento nenhum, eles preservaram a vida deles. Porque eles tinham consciência de que eles haviam encontrado o Deus verdadeiro. Eles tinham consciência de que tinham encontrado o verdadeiro amor de Deus para com eles. Quando nós estudamos a vida dos santos, nós vamos percebendo que as meditações maiores que eles faziam eram as meditações da paixão do Senhor. Eles ficavam horas e horas diante do crucificado, de uma imagem de Jesus crucificado, e ali eles meditavam o grande amor de Deus para com eles. E eles iam vendo essas passagens que eu acabei de ler, e vendo o amor de Deus sendo demonstrado daquela forma. Eles eram impregnados do amor de Deus. Aqui está o Frei Jorge, que é franciscano, né? São Francisco de Assis, ele fazia muito isso. Como Francisco ficava horas e horas diante de Jesus crucificado, ao ponto de que as próprias chagas do Senhor passou para o corpo dele. E ele tinha disposição de morrer por amor a Cristo. Não era um amorzinho, um amor assim, aquele amor de recompensa, né? Esse amor que, Jesus, eu te amo, mas me dá isso. Jesus, eu te amo também, mas me dá aquilo. Aí ficamos assim, diante de Jesus, dizendo que nós o amamos, mas no fundo nós estamos querendo coisas por trás, e o Senhor vai dando, e nós vamos nos alegrando, aí é glória, aleluia, o Senhor me deu, e pulamos. Aí quando começa a via da cruz, porque todo cristão precisa passar pela via da cruz. Não existe cristianismo sem via da cruz, não. Como eu falei aqui esses dias, quem está recebendo, viva isso com bastante alegria. E quando passar a não receber, viva na alegria também. A alegria de uma enfermidade, de uma cura que não chega. E está ali unido ao Cristo que padece. E não nega o Senhor e não se afasta dele. Isso é cristianismo. Agora, o cristianismo só do glória, glória, aleluia, está tudo maravilhoso, Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu saúde, Deus me deu isso, oh, que Deus maravilhoso. Aí eu me dobro diante do Santíssimo, e me ajoelho, e passo horas ali. Aí na hora que entra na via da cruz, começa a se afastar. Aí abandona a igreja, vai em busca de outra, que talvez lá resolva mais rápido do que aqui. Isso não é cristianismo, não. Cristianismo é entrega, é cruz, perseguição e a esperança de vida, da vida eterna que Ele prometeu.